Pode Crer! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Mayara Macedo. E eu sou Tamires Andrade. E esse é o Pode Crer, um podcast para falar sobre vida espiritual, sobre fé, sobre testemunho, falar sobre a palavra de Deus, mas de uma forma descontraída. Então, assim, chama aí seu amigo para assistir com você, compartilha bastante esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, seguir também as nossas redes sociais, podecrer.ofc. Vocês vão ser muito bem-vindos lá. A gente posta cortes, bastidores, várias coisas. E você fica por dentro e não perde nadinha, não é, Tamires? É isso aí. E, gente, hoje o Pode Crer, ele tá mais que especial, porque a gente não tem apenas uma convidada, a gente tem duas. Gente, eu preciso dizer que eu estou muito feliz com as nossas convidadas, tá? São pessoas especiais que… Uma delas eu até já tive a oportunidade de entrevistar uma vez. Eu estou falando da pastora Ezenete Rodrigues. Pastora, que prazer te receber. Pastora Ezenete, que cuida, que tem tantos projetos incríveis, que é inspiração para tantas mulheres. É uma honra te receber aqui. E a Tamires vai apresentar a nossa segunda convidada. É isso aí, que responsabilidade, gente. Gente, a nossa próxima convidada é uma artista apaixonada por adorar ao Senhor. Ela tem um estilo original, uma voz profética. Essa menina é dona de uma voz suave e é a nova integrante do cast da MK Music. Eu estou falando de Bea Rodrigues. Bem-vinda, Bea. É Bea mesmo, né? É Bea. É Bea. Não é Bia, é Bea. Não é Bea. É Beatriz. Muito obrigada por estarem aqui. Como é que vocês estão, gente? Estamos bem, felizes, né? Um tempo novo, vivendo promessas de Deus. E você, Bia? Tô Bea. muito feliz. Uma hora vai sair. A gente acostuma. Uma hora vai sair. Muito feliz de estar aqui, um privilégio. Meu segundo podcast da vida. Tô muito feliz de estar E aqui. vocês estão gostando aqui do Rio de Janeiro? Eu amo o Rio desde pequena. Sou completamente apaixonada pelo Rio de Janeiro. Você se sente carioca, assim, de Muito, coração? muito. É mineira. Ela disse que não Muito. tem sotaque, mas eu acho que ela Eu não tem. sou de Minas, sou do Rio de Ah, Janeiro. você é em nome daqui, de… Bia? Não, brincadeira, eu sou Ah, de tá. Minas. Mas o meu sonho é estar aqui. Fui trollada. A gente pode ser da onde a gente quiser. Eu posso falar que eu sou do Isso. sul, do norte. Não, vocês têm liberdade, gente. Escolher. Vamos começar falando, Bia, sobre essa nova fase da sua vida. É muito bonito ver a sua mãe te acompanhando em todos os passos que você tem dado na MK. Sim. Você lançou um single, né? Você regravou Raridade, do Anderson Sim. Freire. Fala pra gente como é que foi isso, como foi… todo esse processo de entrar Sim. pra MK. O processo de entrar para o MK foi uma grande surpresa. A gente não esperava, a gente não fazia ideia. Primeira vez que eu vim na MK, eu vim para fazer um podcast com a minha mãe. Eu vim acompanhá-la, né? Ai, que eu entrevistei a pastora. No Dia das Mães, foi. E aí eu lembro que ela foi pro podcast com vocês e eu fiquei na salinha da maquiagem. Fiquei ali e tudo mais, e fiquei esperando ela vir. E aí eu lembro que a Lilian veio. E aí eu tô… Gente, e a Lilian já veio, tipo assim, eu conheço você de muito tempo. E eu, gente, da onde? Não me lembro. E ela falou, eu lembro de você pequenininha e tudo mais. Eu, meu Deus, meu Deus. Aí eu lembro que ela falou assim, você canta também do nada, assim. Aí eu tenho umas músicas e tal, gosto de escrever. Ela, deixa eu ouvir. Aí eu, tá bom. Aí eu peguei meu celular, dei pra ela, é você? Eu falei, é. Ela, não, peraí. Como assim é você? Eu falei assim, Isso foi sou no dia eu. da gravação? Foi no do dia. podcast? Gente, Foi no dia. E minha mãe tava lá. batendo papo No comigo. podcast, e eu Quando assim… eu estava lá, eu falo que Deus estava operando lá, usando a Lília. Sim. Aí ela chegou e falou assim, nossa, você deixa eu mostrar as suas músicas pra Marina? Eu, tá bom, pode mostrar. Aí eu, quem é Marina? Aí ela, não, eu vou mostrar Eu pra sou a Marina. dona da empresa. Assim, só um detalhezinho. Aí ela, eu vou mostrar e aí a gente entra em contato. Que eu não sei o que. Gente, não tô entendendo. Beleza, acabou aquele momento, aí minha mãe chegou. Falei, mãe, uma tal de Lilian falou comigo que ia mostrar minhas músicas pra Marina. Mas quem é Marina? É minha mãe. Ana Beatriz. Em meu nome Deus. de Jesus. Minha filha, é sério que isso aconteceu? Foi, mãe. Falou que vai me ligar. Isso era numa sexta-feira, se não me engano. Você, ela vai te ligar segunda-feira de manhã. E fica com o seu telefone perto de você. Eu falei assim, não, tá bom. Aí eu saí de lá, meu Deus, isso não Ficou tá acontecendo. nervosa? Isso não tá acontecendo. Se eu fiquei nervosa? Eu fiquei assim, não, isso não tá acontecendo. Isso… Como incrédulo. Qual foi a sua fiquei- reação, pastora? Durante esse tempo aí, né, de espera até a ligação. Não, é quando eu saí da sala, né, que a gente terminou lá e tal, ela não falou nada. Aí a Lília veio e falou, olha, eu vi as músicas da Ana Beatriz. Eu falei, viu? Como assim?
Não, ela me mostrou, deixou eu ouvir e tal. Nossa, é muito Foi. diferenciado e tal. Mas não falou nada para mim da Marina, não. Aí ela que me falou. Ela disse, ó, segunda-feira, foi uma quarta-feira que a gente veio. Falou, na segunda-feira a Marina está viajando, ela vai te ligar e tal, e tal. Eu falei para Ana Beatriz, vamos orar, né? Deixar na mão do Senhor. Não foi o propósito de nada. Ela veio para me acompanhar, porque algumas viagens ela me acompanha. E ela convidei. Meu Deus, e Deus é tinha lindo. um plano totalmente diferenciado, né? A Lília podia ter ido embora. Não era hora Não da podia ter Lília tá perguntado mais. nada, né? Porque não ficaram era a hora lá. dela estar lá também, ela falou. Sim, sim. Não era. E eu lembro que no dia dessa gravação, a gente, quando terminou, a gente foi pra uma salinha, né? Sim. Gravar alguns videozinhos pras redes sociais e você deu uma palhinha, você cantou e ficou todo mundo Foi. assim: caramba, como Foi. você canta, que voz linda! Não, Eu já tinha tudo eu preparado. não tava entendendo nada. Eu falei, gente, mas por que estão me pedindo pra cantar? Porque eu tava assim, tô E entendendo. Bia, você já dava traços do seu talento musical desde pequena ou foi algo que você foi adquirindo com o tempo? Como é que foi isso? Eu acho que eu sempre fui muito artística, assim. Sempre gostei muito da arte, tudo que engloba a arte. Eu era fascinada por filme, eu era fascinada por série da Disney. Eu era... Meu Deus, tudo eu queria. Então, eu acho que desde pequena, eu sempre quis me inserir nesse mundo, mas eu não sabia como. Não foi uma coisa tipo assim, eu sei que eu sei cantar, então desde criança... Não, pra mim... Eu podia encenar, eu podia cantar, eu podia vestir uma roupa legal, eu podia fazer um cabelo legal. Então, pra mim, englobava tudo, assim. Então, eu não tinha uma coisa específica, tipo, não, eu quero cantar, eu vou ser cantora. Não, Seu pra sonho mim... de vida. Pra mim, era tudo que era muito diferente, tudo que era muito, pra mim, muito... Enfim. Alternativo. Eu queria. Entendo. Eu achava legal, eu queria aquilo. Inclusive, eu vi um vídeo que você gravou para as redes sociais falando que você considera Deus arte. Uhum. E nós também, como uma Sim. forma de arte. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu achei tão interessante, uma Mas reflexão bonita. antes dela te responder essa pergunta, eu queria saber da pastora, se você sempre percebeu essa veia artística da Bia. Na verdade, a Ana Beatriz foi uma promessa em todos os sentidos. E uma das promessas que Deus nos deu foi que ela seria uma voz. Chegaria o tempo que ela seria uma voz, né? Então, eu sempre tive essa promessa, ela cresceu com essa promessa. Por volta, acho que de 8 anos, ela cantou pela primeira vez na igreja, na Lagoinha, e lá estavam os produtores, aqueles que cuidaram da voz da Ana, Robinho e o Sérgio, eles ficaram assim. Gente, é Ana Paula Valadão, tá? Que a gente tá falando. Não é qualquer Ana, galera. Ana Paula Valadão e de todo o grupo diante do trono. E eles ficaram assim: Zé, o que nós vamos fazer? Ana Beatriz, eu quero ela no coral, eu quero ela nisso e tal. Mas eu sabia que era o tempo de Deus, era a hora, era como Deus quisesse fazer, né? E ela cantou, isso foi maravilhoso. Depois a gente foi num casamento de uma empresa, tinha uns 10 casais, e ela entrou cantando, foi assim, restaurador, foi a coisa mais linda. Depois ela deu uma parada, aí eu acredito que foi o tempo que Deus foi trabalhar com ela, a escrever coisas assim, que são muitas coisas que é surpresa para mim, mas eu estou vivendo uma promessa. Que lindo, Antes da da própria mãe. Beatriz Coisa linda. nascer, né? Então é uma promessa. Aliás, ela é uma promessa antes de nascer, quando nasceu, né? Hoje é 13 de setembro, ela fez 23 anos, dia 30, né? Falando da Ana Paula, hoje é aniversário de casamento da Ana Paula. A Ana Beatriz entrou no casamento dela, pequenininha, com 13 dias, muito especial. 13 dias. Ela tinha 13 dias. Vivo de aventura. Desde que eu nasci. Na Foi verdade, assim, ó. a primeira viagem dela, eu precisei viajar, ela tinha 2 meses. Nós viajamos, eu e ela, de avião. Uau. Mas, voltando pra pergunta da Tamires. Fala aí, Bia. Sim. Bia. Eu postei aquele vídeo com a intenção de que, uns dias atrás de eu postar aquele vídeo, eu tava, né, fiz raridade, então eu tava inserida num mundo que eu sempre sonhei em fazer parte, mas eu nunca imaginei que eu estaria fazendo aquilo e tudo mais. E raridade foi muito diferente de tudo, assim, pra mim. Foi muito diferente, porque a raridade em si, do jeito que ela é, já é perfeita. E aí, quando me desafiaram, coloca o seu olhar também, coloca o seu jeito de ser também raridade. Então, eu falei, gente, qual que é o meu olhar? O que eu vou colocar? E aí, eu lembro que eu ficava perguntando pra Deus, o que é arte?
Porque todo mundo chegava pra mim e falava, nossa, sua arte é muito legal, viver esse mundo artístico e tudo mais. Eu falava, mas o que é isso? Tipo, eu sei que arte é Deus, eu sei que, né, que Deus fez tudo e tudo mais, mas que mais? O que mais? A gente já sabe que arte é Deus e tudo mais, mas o que mais? E eu lembro que eu fiquei com essa pergunta há muito tempo. Muito, muito tempo. Enfim, deixei pra lá. Aí eu tava conversando com meu marido, João. E aí, eu não sei o que eu falei pra ele. Acho que foi alguma coisa assim. Eu falei pra ele, ai, mas eu nem sei o que é arte ainda. Eu só sei que eu gosto de um tanto de coisa e eu jogo no negócio e as pessoas gostam. As pessoas mais próximas de mim falam que tá bom. E aí, eu não sei o que ele falou. Eu acho que ele falou alguma coisa assim. Você tem que parar também de procurar referência nas coisas, entender que você também é arte, que você também pode procurar referência em você. E aí, quando eu escutei aquilo, a gente foi dormir, eu acho, e no outro dia eu fiquei, meu Deus. Aí eu parei pra pensar. E naquele momento eu tava tentando buscar muita referência, né? De coisas pra eu apreciar também meu gosto, pra eu expandir minha mente. Então, tava pegando referência de várias coisas. E aí eu comecei a sentir Deus falando comigo. A arte também é a extensão de quem vocês são. Que bonito, né? isso. Nós somos também uma arte. Então, eu sempre fui, desde pequena, sempre gostei de procurar fotos artísticas. Sempre gostei de quarto artístico. Eu estava procurando para eu poder fazer no meu. Cores diferentes de capinha de telefone. Eu sempre queria Eu gostava algo... de personalizar eu gosto as de ter um coisas. negócio meu. Original, genuíno. E aí, eu lembro que, nisso tudo, eu cheguei para mim e falei, cara, eu busquei referência em tanta coisa... Será que eu sou boa o suficiente para procurar em mim algo que as pessoas vão ver e vão achar bonito? Será que eu posso pegar, tipo assim, uma ideia de que eu não tirei de lugar nenhum, mas eu tirei da minha mente, da minha criatividade que Deus colocou em mim? Será que isso é bom, que as pessoas vão gostar? E aí eu comecei a pensar sobre aquilo e aí eu fiz o vídeo, né? Eu falei que a arte também somos nós. E não é errado a gente procurar referências no mundo e tudo mais. Só que muitas vezes a gente se sente mal... Porque a gente vai buscando muito de fora e acaba que o de dentro é apagado. E aí Aquilo que Deus colocou em você, que é aquilo especial. que Deus colocou o diferencial na gente, né? E aí eu comecei a pensar, Deus, mas será que eu sou boa o suficiente? Porque tudo que eu fiz até agora, eu peguei referência lá de fora, eu peguei, enfim, eu busquei opiniões de pessoas próximas de mim. Mas será que eu consigo fazer isso por mim? Tipo, ó, eu gostei desse roxo, então vai ser esse roxo e ponto. Ai, Bia, mas eu gostei desse... Não, mas eu sinto que é esse. Então, eu não tinha essa voz de fala ainda. E é um assunto que parece simples, mas não, isso é bem Sim, complexo, né? Subjetivo. E a pastora dava palpites durante esse período de construção. A gente pode chamar de uma construção da sua identidade, assim, no meio da música? Sim, com certeza. Como foi a influência da pastora? A minha influência realmente foi oração. Porque eu sempre entendi o seguinte, sabe? E eu ensino isso, né? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Deus criou, você pode ter 10 filhos, mas cada um deles é de uma forma diferente. Você não pode comparar e nem querer que um seja igual ao outro. E como eu disse que ela é uma promessa, então o meu papel mais sempre foi orar e respeitar aquilo que Deus quisesse fazer, né? Porque, de repente, né, por toda a minha vida, tudo, né? Eu poderia querer que ela fosse igual eu. Nunca quis. Eu nunca quis pregasse, isso, nem né? com outro tal. Agora, servir a Deus, sim. Pregar, sim. Coisas de Deus, que eu sei que não é ser como eu, mas é promessa, né? Então, promessa é promessa. Então, isso sim. Isso eu trabalho isso, eu oro por isso, mas sou pouco assim não sou muito de opiniões, porque senão, para amanhã dizer assim, por exemplo, o que aconteceu, né, na MK, não tem a ver comigo. Eu poderia chegar... Falar que foi influência da pastora Zenete. Marina é minha amiga. Há quanto tempo? Nós já tivemos momentos lindos juntos. Mas eu poderia ligar para ela e falar, Marina, quero levar a Ana Beatriz aí e tal, gostaria que você, né, ouvisse e tal. Não fiz isso. Estava lá no MK, não fiz isso. E tantos outros lugares que já me procuraram tal. A própria Ana Paula Valadão, né, gente? Tudo. A Igreja Batista... Mas é Ana Beatriz, não é Zenete, não é o que eu quero. Que bonito isso. Entendeu? É o que Deus tem para ela. E eu quero que seja cultivado. Agora, o meu papel é cultivar isso em oração. Que ela seja o que Deus quer que ela seja. Porque o que eu quiser
vai furar lá na frente. Agora, o que Deus fizer é eterno. E é muito bonito de ver que a pastora reconhece a individualidade, a identidade da sua filha, mas a senhora também tem um lado artístico, que eu sei. E a senhora é escritora. Gostaria que a senhora falasse Não, um pouco... olha só, nós temos duas escritoras aqui na mesa, Ah, tá, é gente? verdade. Porque a Tamires, pra quem não sabe, a Tamires também já lançou um livro, tá? E eu falo É isso isso muito aí, orgulho da minha amiga. Ai, meu Deus. É isso aí, adoro escrever ficção. A pastora também gosta de escrever. Eu queria saber um pouco sobre o seu trabalho, pastora. Também como intercessora. Fala um pouco sobre o seu ministério. Meu Deus, aí você tem que fazer umas 5 horas de podcast. É verdade, é verdade. Porque quando eu vi esse pode crer, eu falei, é comigo. Tudo é pela fé, tudo é uma entrega total, né? Eu tenho uma história de crer realmente em Deus, né? De todo o meu histórico. Nasci no evangélico, passei por muitas fases, porém nunca, interessante, eu nunca tirei meus olhos de Deus. Primeiro que a minha infância, né, foi na igreja por opção. Porque não é porque você é filho de pastor, de crente, que você tem essa opção. A minha opção era essa. Tanto é, gente, que meu sonho era que minha mãe mudasse logo, que fizesse eu ficar com 18 anos, que eu queria vir para o Rio de Janeiro, meu Deus. Vim para o Rio de Janeiro estudar no IBER, que é um seminário que existe aqui até hoje. Então, meu sonho, né, é o Seminário Batista. Então, É qual? É o Batista o quê? Betel? Não, não é Betel, não. É o tradicional mesmo. Ah, Seminário IBER. Instituto Batista, alguma coisa. Sim. Então, ele é antigaço, meu pai estudou nele. Então, assim, ele existe até hoje aqui. E meus irmãos estudaram lá. Então, eu falava, eu queria ir porque eu queria fazer música. Olha que doideira. Eu queria estudar música. Esse era o meu sonho. Mas a minha pastora música... cantava ou tocava algum instrumento? Não. Cantava. Mas cantava... Mas meu negócio não era cantar. Eu queria fazer música, eu queria estudar para ser maestra. Esse era meu sonho. Outro Doideira, nível. né? Não, a gente tá aqui ainda. Ela tá aqui. Maestra. E aí eu queria ser maestra, que eu falava assim para minha mãe. Eu me lembro, eu sentada, minha mãe no fogão, tinha um degrauzinho na cozinha, eu ficava assim, mãe, você tem que mudar a minha idade. Eu preciso estudar rápido, porque eu vou viajar o mundo inteiro. E por que maestra? Elas perguntaram, por quê? Porque eu quero formar coral, levantar pessoas, ensinar as pessoas a cantar sobre Jesus. Porque aí todo mundo vai aceitar Jesus e vai para o céu. Essa era a minha cabeça, entendeu? Então, eu sonhava, aquele grupo grande, eu, né, como uma maestra, ensinando as vozes, dividir 4 vozes. Eu pensava tudo isso, porque o meio batista é Tem muito muito forte disso, isso, né? Eu sou batista, eu te entendo. É o soprano, o contralto, tenor e baixo. Então, eu ficava sonhando. Eu tenho que aprender todas para eu vou ensinar. E aí eu vou viajar. O que eu vou ensinar para as pessoas? Cantar sobre Jesus. O que vai acontecer? Elas vão aceitar Jesus. Então, eu cresci com essa mentalidade. Mas, Com essa mentalidade artística também. E aí, nesse meio todo... Coisa de família. Eu, né, fiquei doente, passei uma fase muito difícil na minha vida. E os sonhos caíram todos, né? Mas eu sempre sonhei. Desde que minhas redações, a Lília falando de redação, mas as minhas redações na escola, antigamente tinha muito. Quem você quer ser quando crescer? A gente fazia, eu quero ser missionária. Sempre foi essa, eu nunca mudei. Eu nunca quis ser outra coisa. Aquilo estava no seu coração, Deus eu queria colocou ser e nunca saiu. missionária e eu me preparava para isso sem saber o que eu estava me preparando. Passei toda essa fase difícil, porém, eu nunca tirei meus olhos de Deus. Eu nunca falei, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ou quero morrer? Não, eu fiquei neutra, eu fiquei parada no tempo. E meus sonhos foram embaixo, foram embora. Eu não sabia o que era aniversário, o que era igreja, o que era nada. Eu só conhecia hospital e casa. Então, minha vida era aquilo. Então, sonhos, não tinha mais sonho. Não tinha mais nada para fazer. E esperando a notícia, só ouvi uma palavra. É questão de tempo, ela não vai resistir, vai morrer, entrou em coma, depois entrou em coma de novo, aí entra em coma de novo, a família pode preparar o velório, a família escolhe o lugar, quando o hospital avisasse, para onde quer levar o corpo. Eu passei por todas essas fases. Então, Jesus me ressuscitou, me colocou de pé novamente, e eu tinha um propósito, só que aí já vim com outro propósito. Eu já não pensava em cantar, já não pensava em ser maestra, pensava em buscar a Deus. E aí fui buscar a Deus, fui conhecer esse Deus que fez isso tão forte na minha vida,
que me levantou, que eu fui visitada, me tirou da morte, me chamou para a vida. Eu acho que quando a pastora fala, né, que nunca tirou os olhos de Deus, é por isso que a gente hoje consegue ver tantos frutos, né? Pelo frutos, a gente conhece as pessoas. árvores, E é por isso que a gente vê como é genuíno o seu relacionamento com Cristo, pelos seus frutos. Né? Exatamente. Não é muito difícil a gente conhecer pessoas que tiveram a vida impactada por conta do seu trabalho, né? E isso é muito Amém. importante. E a motivação também. A motivação dela sempre foi: quero ganhar almas para Jesus. E não quero escrever simplesmente. Pra mim, quero né? fazer Assim. isso, quero ser tal coisa. Não. A motivação sempre esteve no lugar certo. Bia, a sua mãe é uma pessoa que tem um nome muito forte hoje no meio cristão. Não por mérito dela, mas Nenhum. por mérito, mas porque o Senhor atua muito através da pastora, e isso é Amém. muito nítido. Quando tudo isso começou a acontecer na sua vida em relação a MK, tá muito recente ainda. Muito. Já passou ou passa pela sua cabeça algum receio de ficar com a sua imagem atrelada à sua mãe? Atrelada que eu digo assim, mas só tá na MK por causa da pastora Zenete? Mas só consegue por conta da pastora Zenete? Isso aconteceu já na sua cabeça? Assim, nunca passou, mas eu acredito, eu tenho muito em mim. Se um dia isso acontecesse, não só eu pensar, mas as pessoas falarem, pra mim é um privilégio isso. Eu não olho isso como, nossa, e agora eu sou refém de uma imagem. Não, pra mim é um privilégio. Não, tipo, as pessoas olham a minha mãe, a gente é idêntica de cara, mas quando olha a roupa, quando olha não sei o quê, é uma coisa um o pouco... estilo completamente diferente. Então, eu acho muito legal quando as pessoas falam, nossa, a Bia, é sério que é filha dela? Tipo, sério que é uma extensão do que... Então, eu acho isso muito legal. Porque minha mãe nunca foi, assim, igual esses clipes que eu fiz, raridade e tudo mais, ela nunca... você tem que se vestir assim, tem que cantar desse jeito, porque senão as pessoas vão falar. Porque senão, isso nunca aconteceu. Então, essa questão da sua mãe realmente evitar opinar é real. É real e assim... É real. E eu lembro que quando eu fui comprar as roupas de raridade e tudo mais, e de todos os outros que eu já fiz na vida, eu entrei no site, né? Comprei, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, cara, e agora? Porque é muito distante, assim, das roupas da minha mãe, do estilo e tudo mais. E aí eu lembro que eu coloquei. E aí, quando eu coloquei, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei assim, mãe, eu mandei ou você viu? Mandei uma foto. Mandei uma foto da minha mãe, linda. Aí eu, pronto, Brasil, o mundo pode falar o que for. Eu Tem a aprovação da mãe. A Mas mãe é disse que lindo tá pra bonito, tá ela, lindo. entendeu? É lindo pra ela. É o que ela gosta, é o que ela quer. Então, eu acho que a gente tem que respeitar. É claro, se é uma coisa assim, fora do normal, fala, Ana Beatriz, aí menos. Você faz seu papel de mãe. Papel Você de tem que fazer o mãe, papel de mãe, até pelo zelo que a gente tem. Com né? certeza. Mas eu acho que tem que ter a sua experiência própria, para não ser baseado em algo de alguém, né? Sim. E essa questão, as pessoas falam, é a filha da pastora Zenete Rodrigues. Eu acho isso muito bacana, saber que o meu testemunho, que o meu estilo de vida pode influenciar novas gerações Amém. através da minha filha, porque eu fui um exemplo para ela. Ai, E gente, vocês isso é sempre lindo. foram muito unidas, Sempre. porque vocês me parecem muito amigas. Sim, assim, a Ana Beatriz, ela tem um estilo um pouco mais fechada, mas ela sempre foi respeitosa, sempre Sim. foi tranquila. Ela, às vezes, ela dá as estresses dela, né? Ela tem uma natureza mais forte. Ela disse que nada. pensa muito e isso a nada. estresse. Sim, entendeu? sim. Então, por exemplo, ela passou uma fase que ela queria ficar dentro do quarto. Sim. Né? Adiantava eu ficar lá, Beatriz, sai do quarto, não sei o quê, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, mas não sei o quê. Não, eu só entrava de madrugada no quarto dela e orava por ela. Batia na porta, Ana Beatriz, vem almoçar. Ana Beatriz, vem jantar. Calma, você fica chamando ela para almoçar, dá trabalho para ela e tal. Falava assim, hoje eu estou fazendo isso, amanhã eu vou colher os frutos. Isso foi sempre o que veio no meu coração. Vou colher os frutos. Não esperava que ela casava tão cedo, foi outra surpresa para mim. Né? E ela é muito de opinião, então ela formatou o tipo de homem que ela queria e tal. Eu escrevi no papel. Assim, Foi exatamente. Então, assim, eu sempre dei essa liberdade, porém, segurava em Deus. Até aqui para frente, não, Deus. Eu acho... A gente estava conversando nos bastidores, né? A gente estava falando sobre a época escolar da Bia. um pouco complicada, né? E a pastora falando como é que lidava na época. E eu achei de forma muito sábia. E continuo achando, né? Na verdade, eu
gosta, pastoresa, né? Sabe? Ela é, gente, Oh, Jesus. agraciada com sabedoria. Bia, vamos falar sobre então esse assunto aí, sobre o seu pouco marido, pesado. né? Ah, tá, meu marido. Achei que era escola. Não, gente, não precisa disso. Não, a gente pode pular esse assunto de Olha, escola. antes dela falar do marido, eu tenho que falar. Por favor, pastora. Porque Tava foi rasgando o elogios homem pra ele. que Deus escolheu. Porque eu conheço a minha filha. O temperamento, o jeito Paciente, dela. amorosa. Olha, eu vou te falar, viu? É. É um homem... E Deus me agraciou. Não foi a ela, foi genro. a mim. Porque ele realmente ele é um menino muito, muito, muito gracioso, precioso. E, Qual é o nome além de dele? tudo... João? João. Sustenta minha filha. Que essa peça rara aí, Deus não construiu outra. Se tem aprovação da sogra, tem tudo, galera. Eu sou raridade, Mas aí realmente. você escreveu no papel o Sim. quê? As qualidades físicas, É, eu as escrevi a características altura. físicas? Eu escrevi Verdade. bem Eu altura. queria- Eu falei, eu quero falava, assim. Ana Beatriz, que homem alto, bonita. Ela falou, Deus me Não, eu livre, falei, mãe, eu não quero homem alto. Eu quero aqui, ó, no máximo, 2 dedos acima de mim. Aí todo mundo, o que? Eu falei assim, Não, mas é o que assim tinha na eu sua lista? quero. Tinha altura. Ó, tinha altura, A cor. tinha a cor. Não queria loiro. Não queria, não. Nem branco. Nada contra. Tá, Gosto mas não, pessoal. não. Gosto é gosto. Foi. E aí eu queria... Nossa, foi muita coisa essa lista. Eu falei o tipo da família que tinha que ser. Botou profissão. falei- algum- Não, Eu profissão. botei... Não colocou. botei profissão. Tô A profissão é de Não, Deus. ela fala, você falou assim, não, porque eu vou chegar longe, ele tem que me acompanhar, não quero que ele dê Foi. profissão. Eu tava deprimida e eu, não, vou chegar longe. Vou viajar, ele tem que vir atrás. Ele vai estar comigo, ele vai ser Foi. meu companheiro. Foi Aí eu isso. falei isso. Falei, meu Nossa, isso é muito importante. Eu lembro que a minha adolescência inteira, minha mãe vai lembrar disso. Eu sempre fiz muita arte, né? Fui um pouquinho rebelde e tal. Só um negócio. E aí eu lembro que eu falava assim, mãe, eu sou assim agora e tudo mais, mas quando chegar aos meus 21 anos, acabou. Não vou ser mais. Então, eu preciso fazer tudo que eu quero agora, porque quando chegar nos meus 21 anos, já vou ter casado, já Ela vou ter queria uma uma carreira. desculpa Casada. pra fazer as coisas. É, uma E eu desculpa. falava, eu já vou ter carreira, eu já vou ter isso, tudo isso e tudo. Eu Então, falava isso. acabou. Com Então, 21 a minha anos. vida toda foi programada para meus 21. Chega. E você não, chega. você conheceu o João, não foi na sua adolescência, foi? Eu conheci ele com 20, casei com 21. E como é ser casada tão jovem? Como foi ter casado tão Ó, jovem, pra né? mim, foi uma bênção. Porque o João, ele fez assim, ó, chega, filha, vamos ficar quietinho. Não, pera. Como é que Vamos- foi esse encontro de vocês dois? Porque eu vi o João entrando aqui, né? Sim. E tudo mais. Ele me parece ser um cara totalmente calmo, zen, né? Não, ele é Ele é. calmo, mas ele é hiperativo, um pouquinho. Como é que foi esse encontro de vocês? Como é que vocês Foi- conheceram? A gente tava na igreja, Na Lagoinha. Não. na Lagoinha. Só que nesse dia, eu ainda tava naquela fase meio difícil. Então, eu falei pra minha mãe, não quero ir na igreja. Minha mãe nunca me obrigou a ir na igreja. Aí, nesse dia, ela falou assim, você vai. Eu falei assim, eu não vou. Ela, você vai, Ana, você tem que ir. Eu falei, mãe, eu não quero, eu não gosto. Eu quero ficar em casa. Aí ela, e era de Páscoa. Ela, vamos lá ver o teatro, vai ser legal. Aí eu, nossa. Aí eu pensei comigo, eu vou, porque é Páscoa, e o teatro é muito grande, então não vai ter palavra, não vai ter nada. Eu vou ficar só no teatro e vou embora. Vai ser lindo. Aí eu sentei, começou lá. Aí o teatro era ele. Ele tava fazendo o papel dos caras que batiam em Jesus. Viu? Ele era arte. Não, quando começou ele, eu falei, Deus, é aquele. É aquele que tá batendo Sério? em você, né? Aí ele entrou, aí eu falei assim, gente, nunca vi esse ser humano na igreja. Do nada, uma luz ilumina ele. Ouviu Como sinos assim? tocando, Ouve assim? céu se movendo, assim. Aí, só que eu fiquei quietinha no meu assento. E todo mundo tava em pé, a igreja toda. E eu tava na primeira fileira. Só que ele não me viu. E eu vi ele o teatro inteiro, só que ele não me viu. Você nem olhou pra, Jesus, pra interpretação Não, de eu Jesus, não tava né? Foi só entendendo pra o ele. teatro, eu só tava ali, ó, focada na missão. E aí acabou o teatro, fui pra casa e tudo mais. E aí uma amiga minha me mandou mensagem e falou assim: cara, eu achei um cara aqui da igreja, a sua cara. Eu falei assim, eu já sei até qual é. Porque se não for ele, minha filha, você não é Não crente, tem não é outro. você. Aí ela falou assim, é esse aqui, vou te mandar o Instagram. Eu falei, pode mandar agora. Aí ela me mandou, eu falei assim, nossa, era esse mesmo. Isso foi no outro dia. E aí eu lembro que eu fui lá na última foto do Instagram dele e dei uma curtida. Só um negócio. Pra ele saber que Olha, você esteve Gente, ali. quando Deus dá estratégia, tem que usar. As Aí formas de eu flertar nos dias atuais, redes sociais, curtir. Eu fui curtir, passou.
Ele me mandou uma mensagem, óbvio, já tava esperando. Me mandou uma mensagem, e aí ele falou assim, ai, que legal, que isso aqui. Eu falei assim, eu vi você no teatro, passou. Aí ele falou assim, eu vou estar aí na estância amanhã. Sabe, você sabe o que é estância? Estância é onde a gente mora, é onde minha mãe tem os projetos dela e tudo mais. Aí eu falei assim, conheço a estância. Ele não sabe, peraí. Não, ele não sabia quem eu era. Não. Não, e aí eu falei assim, conheço a estância, trabalho lá. Ele, você trabalha lá? Eu falei, trabalho, a gente vai se ver lá, então. Ele, que Você bom. falou que trabalhava onde você Claro, mora. isso aqui está... Gente, Esperta. mulher virtuosa. Eu que aqui acha moro lá e trabalho lá. Aí ele chegou lá no outro dia, isso foi tudo em 3 dias, chegou lá, e ele olhou pra mim e fez assim, ó. E eu com uma câmera na mão estratégica, que eu falei, se ele perguntar, eu vou falar que eu sou fotógrafa. Aí ele olhou pra mim e Aí depois ele começou a conversar comigo. Nossa, mas quem que você é? Eu falei assim, eu trabalho aqui. E mora aqui também. Eu trabalho aqui, venho aqui. Ele, mas quem que é seus pais? Eu falei, meus pais estão por aí. Mas e aí? E aí? Como que tá a sua vida? Ele, eu sou assim e tal. Começamos a conversar. Ele começou a gostar de mim. Eu falei, pronto, gostou de mim sem saber quem eu era. É isso aí. Acabou. Gostou da sua essência, não Pronto. do seu Gente, contexto 5 familiar. dias depois ele tava conhecendo toda a minha família. E como Não é que foi ele isso, reagiu maravilhoso. quando soube que você era filha da pastora Ezenete? Um mini surto, assim. Eu lembro que ele falou assim, eu não quero namorar a filha de pastor. Eu não quero, já falei pra Deus. Seu pai é pastor Essa também? é a última... Não, minha família inteira, meus tios, Responsa. tudo. Todo mundo. Todo mundo. Aí ele, eu não quero, eu já falei e tudo mais. Eu falei assim, não, relaxa, aqui é diferente. Aqui todo mundo é light, aqui é todo mundo de boa. Aí ele, mas eu gosto tanto de você que eu vou encarar, e não sei o que, não sei o que. Aí foi. Aí 5 dias depois, uma semana depois, eu tava namorando com ele, eu acho. Gente, que loucura. Foi. E você casou aos 21. Sim. E, pastora, quando você soube que a Bia ia casar, você falou que foi uma surpresa, né? A senhora falou que foi uma surpresa. Bateu uma apreensão, medo? Você quis, em algum momento, conversar sobre casamento com a Bia e falar, Bia, casamento é pra vida toda, é assim, assim, Sim, assado. a gente Como é que foi conversou isso? sobre isso, mas ao mesmo tempo, primeiro eu fui orar, né? Saber se havia um propósito nisso, porque as pessoas assim, eu não acredito, as pessoas falam, Deus não escolhe ninguém para ninguém. Eu já tenho uma visão totalmente diferente. Se eu sou de Deus, eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E Jeremias 1,5 diz que antes de eu ser formada no ventre da minha mãe, Ele já sonhou comigo e Ele me designou. Ei, peraí, como que Deus não tem plano na sua vida? Você escolhe quem você quer. Você coloca diante do Senhor. Deus não vai chegar e fazer 1, 2, 3, escolhe o 3. Não. Mas Ele vai trazer para você algo que faz parte do propósito de Deus na sua vida. Afinal de contas, então, assim, é contraditório que muitas pessoas... Deus não interfere nisso. Peraí, Deus interfere na minha vida, não vivo mais, Cristo vive em mim. E Então, sobre casamento é pra sempre, né? Tão sério. eu fui orar, Senhor, se é um propósito, flui. Se não é, para por aí. Né? E aí a gente começou a conhecer, ver ele, a simplicidade dele, bem diferente, né? Os níveis diferentes. Mas eu não estava preocupada com isso. Eu queria saber se era um homem que ia fazer minha filha feliz e que ia, né, entender ela do jeito dela. E amar sua filha do jeito que Cristo amou a igreja. E amar do jeito que ela é. Porque a figura não é fácil. Mas... Eu gosto da sinceridade. Bia, mas falando sério agora, eu também casei nova. E eu ouvia muito, inclusive, dos meus amigos, você é muito nova pra casar, você tá perdendo, você tem tanta gente pra conhecer e não sei o que. Mas eu tinha muita convicção do que eu queria, né? E eu vejo ainda muita gente desencorajando as meninas que querem casar e têm menos de 25 anos. Gente, eu não tô falando de menor de idade, tá? Por favor. 16 Né? Só que a anos. gente tá numa época que, não, eu vou estudar, vou trabalhar, Sim, vou construir minha sim. carreira. Com 30 e poucos anos eu penso nisso. Não. Qual é o recado? Deixa um recado pras meninas que passam por isso, que têm esse desejo, mas ao mesmo tempo são desencorajadas. E tem às vezes ficam com uma visão deturpada do casamento, de que é ruim, Sim. alguma coisa assim. Eu Curtir a acho que- vida, né? Acho sim. que curtir a vida Eu acho... Nossa, tanta coisa pra falar disso, mas eu vou falar pouco. Eu acho que... Eu acho que as pessoas da nossa idade, assim, acho que mais pensam assim, que a gente primeiro tem que se colocar em primeiro lugar em tudo. A gente tem que ser a nossa referência em tudo. A gente tem que estar em primeiro lugar pra gente poder vencer alguma coisa na vida. Só que eu falo pela minha experiência, né?
eu tive essa ideia na adolescência. Eu falei assim, gente, amor próprio é tudo. Amor próprio é não sei o quê. Mas até eu entender o que realmente é amor próprio, demorou. E quando eu entendi, foi Deus falando praticamente pra mim. Você nunca vai conseguir se conhecer o suficiente se você não parar pra prestar atenção em mim. Então, foi meio que tipo assim, nossa Deus, mas amor próprio é... Eu tenho que estar em primeiro e os outros, assim, se virem. Então, quando eu parei de me olhar e comecei a pensar, tá, tem isso aqui que eu quero e tem isso aqui que Deus quer. Qual que vale mais? O amor por você mesmo ou o amor com que Deus quer que você viva? O amor com que Deus quer que você age e tudo mais. Então, quando eu me deixei para trás um pouco e comecei a viver o que Deus queria para mim, eu comecei a entender que eu não poderia me salvar de nada. Eu não poderia me amar o suficiente para que eu fosse salva e fosse para o céu. Eu não poderia ser a minha própria salvadora. Eu não poderia fazer nada para mim. Então, quando eu me abri para o amor, eu ainda pensava assim. Eu pensava, tipo, nossa, mas eu tenho uma carreira para frente. Não tá, agora não vai dar para casar. Agora não dá. Eu preciso fazer tanta coisa. E aí Deus falou para mim, os seus sonhos não me impedem de fazer ainda mais por você do que você pensa que você já merece. Então, quando eu me deixei para trás, quando eu fechei os olhos um pouco para mim e comecei a entender o que Deus queria de mim, eu comecei a pensar que os planos que eu tinha para mim eram muito pouco. Era muito pouco. O amor próprio que eu tinha era o mínimo que Deus faria por mim. O que Ele tinha para mim era 1000 vezes melhor. Então, a gente, às vezes, fica tão agarrado no nosso amor próprio, tão agarrado no que a gente pode fazer pra gente, que a gente acaba vivendo uma vida mínima. A gente acaba vivendo uma vida... Tipo assim, a gente acaba vivendo 1%, sendo que Deus tem... A mediocridade. uma mediocridade, sabe? E sendo que Deus tem um mundo pra gente e a gente ainda não quer explorar isso por medo da gente se perder. Só que, às vezes, se perder é a melhor coisa que a gente vai fazer na nossa vida. Então, quando eu conheci o João, eu falei, cara, eu tenho esse pensamento, só que o João não veio aqui por acaso. Então, eu vou deixar um pouco meu sentimento de lado e vou saber o que Deus quer de mim. Sabe? Eu acho que é isso que falta pra nossa juventude, assim, negar um pouco a si mesmo e começar a pensar no que Deus quer pra gente. Porque a gente não pode se salvar de nada, a gente nunca vai conseguir se salvar de nada. E a gente não vai conseguir renunciar aos nossos próprios sonhos se a gente continuar olhando pra gente mesmo o resto da nossa vida. Não tem como. Tem que fazer que nem a pastora Zanetti, olhar pro alvo. E, Bea, você, quando adora a Deus, você reflete muita intimidade com Deus. Eu estava aqui ouvindo você dizendo, né, sobre o seu relacionamento com Deus, e é algo muito inspirador. E eu já senti isso nos seus vídeos. Quando eu estava olhando suas redes sociais, sabe? Vídeos de você adorando mesmo. Às vezes, nem sei se você tinha consciência que estava sendo gravada, mas parecia que era você e Deus naquele secreto, sabe? Sim. Eu queria que você falasse sobre como você desenvolveu essa intimidade com Deus. Olha a mãe dela. Não tenho mais nada a dizer. Mas também há um processo individual. Não, né? eu tô brincando, gente. Mas foi gerado, Mas, né? Eu não, estava eu na acho- É um madrugada, incentivo. no isso. quarto dela, ela aprendeu assim, né? Eu acho Orando. que... eu acho que o que aconteceu mesmo foi que o meu pai e minha mãe, eles nunca... nunca foram tipo... Bea, não. Isso aqui não. Isso aqui não. Ai, mãe, não quero ir na igreja. Não, você vai sim. Não teve isso comigo. Então, a minha ideia de Deus não foi um Deus, tipo assim... Forçado. Um Deus... Você precisa fazer isso, senão você vai pro inferno. Um Eu Deus não tive punitivo. isso. Eu não cresci com isso. Meu pai sempre foi assim, você tá vivendo esse momento aqui, mas quando ele acabar, eu vou estar aqui. Você quer comer, almoçar, tomar café da manhã, tudo no seu quarto, você vai ficar. Mas a gente tá aqui. Então, eu tinha muito essa ideia de Deus, de que ele não estava me invadindo. Então, quando eu decidi buscá-lo, não foi ai meu Deus, ou eu vou pro inferno ou eu vou ter que ir pra Deus. Não foi isso pra mim. Foi mais um assim, eu escolho você porque você é a melhor parte. Eu vi que em mim não tá dando certo. Não foi por medo, por amor. Não foi uma coisa tipo assim, nossa, eu tenho muito medo do inferno. Eu nunca tive medo do inferno. Porque eu vi tanto amor que não me sobrou tempo de ver o lado ruim das coisas. Então, quando a minha mãe e meu pai foram muito assim, ai, Bea, não quer ir? Ok. Ou minha mãe falava assim, a Bea não vai pra igreja, então todo dia a gente vai ter culto aqui em casa. Aí ela me chamava assim, vamos orar aqui na cama. Aí eu, nossa, que saco. Vamos orar aqui na cama. Aí tinha que decorar versículo, tinha que não sei o quê. Nós decoramos vários Vários, versículos de eu brincadeira. Eu até Era uma tenho- brincadeira, mas a Sim. gente decoramos muito. Eu, meu irmão, Como todo um mundo. jogo Todo mundo dentro na de cama, casa. na minha cama. E a gente ficava decorando versículos. E eu orava. Então, a gente fazia aquele momento, eu gerando
que amanhã eu ia colher os frutos. Ia colher os frutos. Quem planta coisa boa, Mas é só que colhe assim, né? coisa boa. A senhora é pastora, seu marido é pastor. E a gente que cresceu na igreja, às vezes, a gente tem essa ideia, né? De que filho de pastor tem que seguir a risca, ser exemplo na igreja e tudo mais. E, às vezes, a parte dos próprios membros da igreja criar expectativa em cima da criação do filho dos pastores, né? Isso é E complicado. a forma como você lidava com a Bia, né? Educava a Bia, pelo que a gente tem escutado aqui, foi uma forma diferente que pode até chocar algumas pessoas. Tipo, como assim a pastora Zanetti não obrigava a Bia a ir pra igreja? Porque nada obrigado, Deus não obriga ninguém. Sim. Por que Então, que eu vou obrigar? Como a pastora olhava para a criação dos filhos, principalmente quando era relacionada a ensinar no caminho do Senhor? Como é que você e o seu marido faziam? Sempre Desde o fizemos primeiro filho. orar, ou ensinamos a orar. A gente sempre fez, deixando como exemplo para eles. Então, assim, a gente passou muito tempo, todo mundo ia para o meu quarto, na cama, aí a gente decorava o versículo, aí decorava outro, aí um errava, aí às vezes nem tinha oração, porque todo mundo começava a rir e tal. Então a gente levava a coisa muito leve, mostrando para eles o amor de Deus. Eu sempre, né, eu acredito que foi Deus que fez isso. Meu filho Lucas, às vezes existe aquela questão muito, muito general, né? E eu me lembro que isso é normal em toda a casa. Você manda o menino para uma roupa, ele quer pôr azul. Você manda pôr vermelho, ele quer não sei o quê. Não. Psicologia reversa. Totalmente... Aí, sabe o que aconteceu comigo? Um belo... Não tinha a Ana Beatriz, só o Lucas. E aquela cena, né? Não quero esse tênis, eu quero aquele. Isso aqui. Aí meu marido ficou bravo, ficou nervoso, socou ele, pôs da marra. Aí eu falei, cara, como que eu vou chegar na igreja para ministrar? É uma mentira. Olha o ambiente que eu saí. O menino chorando, com raiva. O marido nervoso. Eu ali tentando, falei, hoje eu não vou ministrar. Falei para Deus, não vou. Eu não aceito isso. Toda vez que sair para a igreja é isso. E fiquei em oração, não ministrei aquela noite. Falei, não vou ministrar. Agora eu vou lá, ai, glória a Deus. Falei, não vou, estou entristecida. Fui para casa, voltamos, aí jantamos. Pus o Lucas para dormir, ele tinha 4 anos. Pus o Lucas para dormir, o Marcos e tal. Aí fui para a sala. Falei, Deus, me dá uma estratégia. Eu não sei o que fazer. O menino não quer. Ai, Senhor, olha o meu estado. Hoje eu não ministrei. Te peço perdão e tal. Deus começou a falar fortemente comigo. Ele falou comigo assim, sabe por que isso? Porque vocês querem reter o que eu fiz na vida dele. Ele tem gosto. Ele tem uma personalidade. Eu sei que Deus trabalhou comigo de tal forma que eu acabei ali chorando nos pés do Senhor, pedindo perdão. Eu falei, Deus, eu entendi. Qual o problema do menino escolher a roupa? Qual o problema dele escolher o tênis? Senhor, me dá uma estratégia. Meu marido chegou no outro dia, que ele saiu muito cedo. Aí eu falei para ele, aí eu expliquei, contei tudo para ele. Eu falei, a gente precisa pedir perdão para o Lucas. Aí nós chamamos ele, a gente foi pedir perdão, porque a gente esqueceu que ele era um menino inteligente, que ele era um menino que tinha muito gosto, que ele sabia o que ele queria e que Deus formou ele. Ele ficava, é mesmo? É mesmo? Olhava para o pai lá, eu tenho gosto? Eu sou inteligente? Você é muito inteligente, tal. Aí no outro dia eu fiz uma estratégia com ele. Falei, filho, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar toda a sua roupa do guarda-roupa. Aí nós vamos separar. Eu vou separar para você o que é a roupa de ir na casa da vovó, de brincar. A roupa de igreja, de festa, de você ficar em casa. Ele é mesmo? Separei tudo com ele. E mostrei tudo. Falei, não, olha, você é tão inteligente. Deus falou para mim. Nós vamos fazer o seguinte agora. Todo dia que a gente for para a igreja, você vai se trocar sozinho. Você vai escolher sua roupa, você já sabe qual é o lado. E eu vou pôr minha roupa. Se você não gostar, eu troco. E se eu não gostar, você troca. Combinamos. Olha, primeira vez, ele foi lá, se arrumou e tal. Por 2 vezes ele falou, não gostei dessa sua roupa. Eu troquei. Eu fui lá e coloquei outra roupa. E ele vinha todas as vezes. Olha, não durou 2 meses. Todo dia ele falava, mãe, me ajuda a escolher minha roupa. Eu sou assim com a minha mãe também, pastor. Nunca mais eu tive
problema com ele de escolher a roupa. Foi sabedoria. Sabedoria. Sabe? Mudou a vida. Hoje eu ensino, falo, para de falar pro seu filho, você tem que fazer só o que eu quero. Não é bem assim, sabe? Ele tem gosto. Essa aqui, eu fiz um guarda-roupa de vestido e laços e maravilhosas. Odiava laço, vestido e tudo. Prazer. Realmente não parece, né? Que a Bia vai usar um lado. Totalmente. Eu me identifico muito com Não. você. Mas Bia. olha, o que aconteceu? Aí a gente vestia ela. Teve um dia que foi brava pra igreja. Cara Jamais. feia, porque ela já era geniosa demais. E ela sentada no culto. Aí eu falei pra ela assim, e ela fechada. Eu falei assim, ô filha, você é tão linda, você tá com a cara tão feia, por que você tá assim? Não gosto de vestido, eu odeio vestido. Pequena. Aí eu falei pra ela, tá bom, nunca mais você vai vestir vestido. Aquele guarda-roupa lotado de vestido Meu maravilhoso. Deus. Teve que doar tudo, né? Eu doei tudo. E falei, não, o que você quer vestir? Eu quero calça Tênis. e short comprido. Falava short comprido. Não quero short curto, Adoro. quero shortinho comprido. Sempre entendendo Beleza. da moda. Aí eu aí troquei. Quando ela fez 8 anos, 7 anos, ela falou para mim, compra um vestido para mim, pro meu aniversário. Ela começou a pedir saia e vestido. Aí, tudo aquilo que eu gostaria, ela voltou a usar. Ela voltou a vestir. Ela mesma pediu. Várias vezes eu levei ela na loja e ela, aqueles vestidos do jeito que eu gostaria. Ou seja, eu resolvi um problema, que porque... Aí eu olhei e falei assim, realmente, mãe põe laço de filho, é pro filho? Não, é para ela. É. A gente que quer, a gente gosta daqueles vestidos, não sei o que, babado, lá. É o filho não gosta, gente, vamos respeitar e vamos trabalhar isso. Aí chegou a idade que ela mesma pediu para mim. Então, hoje eu posso ensinar, falo, não faz isso. Ai, tem que ser do meu jeito, tem que ser aquela coisa marruda. Não é assim, você pede. Hoje a Ana Beatriz ama a Deus porque ela viu Deus em nós. Amém. Bia, você tem uma forma muito diferente da sua mãe de falar de Deus e de entender também. Não sei se de entender, mas de expressar o que você entende da Bíblia e falar sobre religião, né? A sua mãe, pelo menos quem não conhece, quem olha, deve imaginar uma pastora super tradicional e tudo mais. Eu imaginava isso, inclusive. Exatamente. E eu estou aqui bem surpresa. Eu Me também. chamou de... Aí manda o coquinho. Não, Não, Coque. o apelido dela é Ebenezer. é Benézia. Olha isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Várias vezes as pessoas chegam para mim e fazem assim, eu queria tanto conhecer a pastora Zenete, eu falo, sou eu. Olha de cima Não baixo. acredita. É você? Depois fala que achava que eu era gorda, que eu tinha um cabelo diferente, que eu Ué, usava uma gente, roupa mais... estereótipo que Mas criou por na quê? cabeça. Porque essa é a visão de quem ora. De quem é cheio de Deus, então Tem é que ser totalmente irmã com saia longa, careta. coque. Eu gosto de vestido longo. Eu tenho vários estilos. Eu me sinto moderna. Eu sou totalmente moderna. É uma mãe moderna, né? Eu sou bem e a moderna. Bia tem uma visão diferente, né? Tem algumas coisas relacionadas à religiosidade que a gente vê que você questiona. Sim. Já rolou algum embate entre vocês duas? Isso eu não sei, se vocês têm alguma visão diferente Sim. sobre algum assunto da Bíblia, não sei. Mas já rolou Não, algum da Bíblia, embate de você entender algo da Bíblia de uma forma e a sua mãe de outra e bater, de chocar? Não. Eu gosto muito de chegar, tipo, para os meus pais, pelo menos, e não necessariamente uma questão da Bíblia, mas chegar e falar assim, ó, eu acho que é isso aqui, só que eu sou muito geniosa, então eu chego assim, eu acho que é isso aqui, E pão. entendeu, mãe? Eu não sei porque você é boazinha assim, entendeu? Não é assim. Eu sou muito assim. Pra mim, eu sou muito, tipo, eu quero proteger os que merecem, porque e tal. Então eu chego muito pra minha mãe. Mãe, bota aquela pessoa de castigo. Como Manda assim? embora. Não, mãe, não Cadê tem o banco? condição. Não tem condição. Essa pessoa tá fazendo isso. Aí eu começo a defender a Deus. Eu sou muito assim, ó. Você acha que Advogada Jesus de Deus. merece? Jesus deve estar chorando, mãe. Manda essa pessoa embora, ele tá entristecendo. Eu sou muito assim. E aí minha mãe, ela entende, só que ela fala, filha, não é assim. Eu já sei que ela vai falar isso. Filha, não é assim, não sei o quê. Só que aí uma semana depois, realmente, mãe, eu mandei mensagem pra essa pessoa pedir desculpa, porque a senhora tava certa e tal. Mas eu sou muito assim, eu sou muito Tem um impulsivo, tem um pouco eu sou impulsiva. muito ciumenta de Deus, assim. Eu acho que eu sou muito defensora. Eu sou muito, tipo assim, fala mal de mim, mas não fala mal de Deus. A Bea vestiu isso daqui, então o Deus dela... Não, o Deus dela não. Isso aí, o erro foi meu. Isso aí não foi erro de Deus.
Então, eu sou muito assim, eu quero que... Você pode falar de mim, mas não fala de Deus. Eu sou muito defensora. E minha mãe não, minha mãe já é mais... Minha mãe pensa lá na frente, minha mãe entende o lado humano. Eu não entendo o lado humano. Eu fico, não, a gente que tá errado, é a gente que merece ir pro inferno. Como assim? A gente não vale nada. E minha mãe, não é assim, você tem que dar outra face. Você tem que dar a outra... Então, sempre quando eu chego pra ela, é pra tentar entender o porquê. Nunca é tipo assim, nossa mãe, mas De eu querer acho que confrontar. é sempre assim, como? Por que disso? Eu não entendo o porquê. Por que vocês acham que é isso? E aí, o meu pai também é muito assim, ele senta, ele conversa do começo ao fim. Ele quer te explicar do começo ao fim para você sair sem dúvida nenhuma. Então, eles sempre esclareceram as minhas dúvidas, só que eu nunca fui de, eu não concordo com isso. Na verdade, eu sempre concordei, só que eu queria saber do porquê. Por que aquilo ali era certo? Queria chegar mais, mais fundo. Eu não queria só, tipo... A explicação Ana, rasa. isso aqui é água, isso aqui é fogo. Não, pra mim... Mas por que faz fogo? Mas por que é assim? E Bea, ainda nesse assunto de religiosidade, agora tá saindo um pouquinho da sua família e pensando um pouco em sociedade, qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas em relação a isso? Porque eu percebo que você tá aí chegando na MK Music para alcançar um novo público até. Sim. Então, eu queria que você deixasse... Qual é a mensagem que você quer passar? Acho que a minha maior mensagem, acho que eu vim na Terra para isso, foi para principalmente as pessoas da nossa idade, assim, para elas entenderem que a renúncia é precisa. Minha mãe sempre fala isso, a Bea passou muito tempo no quarto, tudo mais. Eu tive mesmo esses anos dentro do meu quarto, só que foram anos dentro do meu quarto renunciando a mim mesma. E eu não tinha força para sair do meu quarto, porque eu me achava muito certa. Então, eu vejo hoje na nossa juventude, nos nossos dias atuais, não só na nossa juventude, mas de todas as pessoas, que tem uma dificuldade muito grande em renunciar a si mesmo. É sempre tipo, Deus é até aqui, mas Deus depende do seu ponto de vista. Deus não depende do ponto de vista. Só tem uma verdade absoluta. E por mais que eu tenha diversas, que eu seja, que eu goste de arte, que não sei o quê, e seja diferente ao olhar de algumas pessoas e tudo mais, mas a minha verdade é uma, entendeu? Que foge disso pra mim não conta. Mas eu sinto que o que eu quero mais passar para as pessoas é que mesmo renunciando a si próprio, ainda dá não, tenho absoluta certeza. A gente, através da renúncia, a gente chega mais perto de quem Deus é. E é aí que a gente se apaixona. Não é trilhando outro caminho, não é pegando o caminho mais fácil, não. Aqui Deus é um Deus mais liberal, então ele é mais amoroso, ele é mais legal, ele é mais... Não. O Deus que diz não ainda é um Deus amoroso. O Deus que diz, Cuidado, isso aqui né, não tá legal. filho. O Deus que diz, isso aqui não tá legal. Isso daqui, eu sei que você gosta muito, mas isso aqui não é pra você. Ainda é um Deus espetacular. Ele não perdeu a graça porque ele te disse não. A gente encontra uma graça maior do que a dos nossos próprios desejos. Eu acho que é isso que acontece. Então, a minha maior mensagem com todas as minhas músicas que eu ainda vou fazer, que eu já fiz, enfim, do meu futuro sempre vai ser isso. Eu passei por uma fase de longos anos de renunciar a mim mesma. De dizer, tipo assim, eu sei da verdade, mas eu não sou nem maluca de tentar viver fora. Então, eu vou me matar aqui dentro desse quarto até que eu saia daqui de verdade. Transformada. Eu não sou digna de subir num palco... de subir num palco de qualquer jeito, de falar para as pessoas de qualquer jeito. Não. Só por fazer. Só por fazer. Ou subir num palco e dizer o que Deus não fala. Eu não tenho coragem disso. Então, eu sempre tive isso. No dia que eu falava isso pra todo mundo, que as pessoas sempre falavam assim, por que sua filha não sobe num palco? Por que ela não canta? Por que ela tá no quarto? Que não sei o quê. Eu sempre falava, eu ainda não sou digna, não é nem digna, mas assim, eu ainda não me sinto preparada pra subir num palco, porque eu levo a Deus muito a sério. Muito a sério. Então, se eu for subir, se eu for falar a minha verdade, eu quero que seja uma verdade correta. Eu quero que seja uma verdade absoluta, que mude as pessoas realmente. Não pra aceitar geral, pra que todo mundo me siga. goste de você. E que seja lindo, que Não as é pessoas sobre me abracem. fama. Sim, eu não tô procurando fama, eu tô procurando amigos de Jesus. É isso que eu tô querendo. Pastora, vocês fazem parte da Igreja Batista Lagoinha, lá em BH, né? Que é uma igreja muito conhecida, igreja da família Valadão. Como é que começou esse contato de vocês, né? Com a família Valadão? Você já conhecia? história, Como é que foi isso? Não, Ou você foi pra lá e conheceu lá? Não. Eu morava em São José dos Campos e solteira ainda, eu conheci
na verdade, cuidei da tia da Ana Paula, a Rosângela. E ela foi levada na minha casa, eu já atendia as pessoas em casa. Lá na estância? Não, Não era estância não. ainda? Morava em São Paulo, Ah, Santo sim. André. E ela foi levada porque ela estava em depressão profunda, muito mal. E eu já atendi as pessoas assim na minha casa. Então, meu irmão pediu que eu cuidasse dela. Então, ela ficou quase 2 meses na minha casa. Eu cuidando dela, tirando ela daquela depressão, um problema familiar muito sério. Ela dava comida para ela, tudo. E Deus restaurou ela completamente. Tanto que hoje ela trabalha comigo na estância. Olha que mundo. E ela passou, foi embora, passou anos, me casei, mudei para São José dos Campos. Um belo dia, ela ligou na casa da minha mãe, em São Paulo, em Santo André, pedindo que se podia falar comigo, a Rosângela. E ligou para mim e disse, olha, eu estou aqui na casa do... Você já ouviu falar no pastor Márcio? Não. Ah, você não conhece? Não. Então, a filha dele, a menina ungida, tal, mas ela está em depressão profunda. Ela não quer mais viver. Eu me lembrei muito de mim. E aí, no almoço, eu falei para o Márcio, para o meu cunhado, de você. E ele falou assim, entre em contato com ela, vê se ela recebe a Ana. Então, ela me passou, falou... Então, eles estão abertos para me enviar. Você ainda recebe pessoas? Você ainda pode receber? E eu falei para ela, olha, recebo, mas eu não estou bem de saúde e o médico me proibiu a estar em muitos movimentos e tal, mas eu vou orar. Ela falou, então tá. Eu falei, eu vou orar, vou buscar de Deus, vou conversar com meu marido, porque já era casado, e eu te retorno. Então, quando o meu esposo chegou, eu falei para ele, olha... Eu nem conhecia a Rosângela, nem sabia quem era. Ah, aquela história que eu te contei, daquela mulher e tal, ela me ligou hoje. E falei do caso, ele falou assim, de jeito nenhum. O médico falou, ele falou, vou ligar para sua mãe. Minha mãe tinha acabado de voltar para sua mãe. Você já está querendo trazer gente, você não pode estar. Eu falei, não, só estou te contando a história, eu não estou querendo trazer. Né? Mas eu fui orar de madrugada. Orei e falei, Deus, a minha vida é tua. O Senhor que sabe, eu não sei quem é, não sei porquê, depois de tantos anos, tal, fiz a minha oração. E Deus falou comigo assim, eu estou abrindo a porta. Ela vai entrar pela sua porta. Eu vou trabalhar, porque ela será uma mãe de adoração para a nação. Eu nem sabia que ela cantava. Me apresentaram uma menina depressiva, falando que era depressiva. Eu liguei para uma tia minha, que era assim de oração, a gente orava todo dia. Aí eu falei, tia... Contei a história, falei, então, tia, e eu precisava, estão pedindo para eu trazer. Aí ela, antes de eu terminar, ela falou assim, ela é qual um canarinho, ela vai cantar para as nações, Deus tem um plano. Falei, então vamos orar para o meu marido aceitar, porque eu estou com ordem médica. Tudo bem, ele me ligava todo dia, 10 horas da manhã, que era a hora do café, como ele saía muito cedo, ele ligava, oi, tudo bem, o Lucas está bem e tal, só tinha o Lucas. Aí ele falou assim, pode trazer a moça. Eu, o quê? Do nada. Deus falou comigo. Porque essa moça tem um projeto de Deus para nações. Uau, pode trazer. Aí eu retornei para a Rosângela. 3 dias depois, a Ana estava na minha casa. Mas aí, a Ana ficou 15 dias na minha casa. Deus tratou poderosamente. Depois, ela começou a receber músicas, já canções na minha casa. Foi embora. A Ana tinha quantos anos nessa época? Acho que era 19. Ela era muito novinha. 18 para 19 anos. Ou seja, a história de vocês é antiga. E aí ela foi embora, mas aí eu continuei acompanhando ela pelo telefone. Naquela época, né? Telefone fixo, não tinha nada de telefone normal que a gente tem hoje. E eu continuei acompanhando. Aí eu acompanhei ela, né? Ora por mim, estou começando a gravar e toda aquela coisa. Aí eles me convidaram para ir no primeiro DVD, em janeiro. Eu falei, vou sair de casa para gravar DVD, vou nada. Falei, não, muito obrigada e tal. Não fui. Aí, quando foi lançar, vem para o lançamento, eu pensei, por que no lançamento? Porque para mim era uma coisa tão normal. Eu recebia as pessoas, como eu recebia tantas pessoas. Falei, depois você manda para mim o DVD. Passou. E aí, o pastor Márcio mandou uma carta para mim. Depois que ele viu a transformação dela, pedindo, falando para eu ir, eu respondi, agradeci,
Pensei comigo, eu morar onde? Belo Horizonte? Nunca. Estou em São José dos Campos, um lugar maravilhoso. Não, falei, não, aqui meu filho vai fazer faculdade e tal. E passou o tempo, eu comecei a ir muitas vezes por convite, né, em Belo Horizonte. E aí Deus começou a trabalhar, Deus começou a falar, e passou um tempo, e novamente veio o convite, e Deus falou com meu esposo de novo na empresa, que era para a gente parar tudo e ir para Belo Horizonte. Foi assim, mas eu não conhecia ninguém. Eu cheguei em Belo Horizonte, na verdade, eu conhecia a Ana Paula, a mãe dela, ponto. Mariana, pequena. Então, eu não conhecia ninguém. E Deus nos levou para lá. E aí a história começou, vocês foram pra igreja. Aí fui para a igreja Igreja Batista Lagoinha. Eles tinham acabado de mudar para o Templo Novo. Então, eu não participei do primeiro DVD. Eu cheguei lá no segundo DVD. Gente, é muito tempo. É muito tempo de história. Então, né, primeiro eu comecei trabalhando na igreja e tal, mas já acompanhava a Ana Paula, porque desde casa, né? Então, ali, e a gente fez um trato. Toda quarta-feira ela dormia na minha casa. A gente passava a noite em oração, quando eu mudei para Belo Horizonte. E aí foi crescendo e hoje, são quantos anos? 25 anos de Diante do Trono, né, gente? Gente, é a minha idade. É muito tempo. E se formou uma Olha linda lá, nem tinha amizade. nascido. É isso que eu ia falar, é a minha a gente amizade. se tornou mãe e filha. Foi tão interessante que a mãe dela falou assim, ó, essa menina, Deus tem tanta coisa para fazer que eu não dou conta dela sozinha. Precisa de duas mães. Assume ela como filha. E a gente é como mãe e filha mesmo. E é tão interessante que hoje, toda a família, a gente é muito unido. O pastor Márcio, ele é um pai para mim. Ele me apresenta para todo mundo assim, minha filha mais velha. E, assim vocês continuam amigos da família até hoje, né? Muito, Continua próximo. muito mais. Mesmo ela morando nos Estados Unidos e tudo mais. A gente não se separa. Gente, é muito bonito Os ver meninos, o Isaac, os filhos dela. os filhos, eles me chamam de vó. Ai, que amor, Os dois gente. filhos. Os filhos da Mariana. Bia, como é que Os é ter a Ana filhos Paula coisa. Valongo como tia? Quase uma Só que madrinha. ela não me chama tia, ela fala com a sua Ela é irmã irmã. dela. Você sabe que Ela é irmã a dela. gente foi na Fire Conference no Ah, ano é passado. verdade. E, cara, eu sou crente de berço, ou seja, eu cresci assistindo Diante do Trono, É, né? tudo. Cantando alto, tão... Eu cresci. Não, amiga. Deixa essa E parte. aí, né? quando a gente chegou lá, a gente teve a oportunidade de entrevistar a Ana Paula. Maiara Gente, ficou gente, louca. Gente, não dá. Assim, É história, né? Exatamente. É história. Eu falei, Você a cresceu. Tamires tá aqui que não me deixa mentir. Eu falei pra Tamires, Tamires, a gente é muito privilegiada porque a gente trabalha conhecendo pessoas que marcaram a nossa vida e que são... E é exatamente. tudo pro reino. A gente saiu de lá É surreal. impactada. A gente chorou, Eu a gente lembro que a chorou. gente teve essa conversa depois das entrevistas que a gente faz, né? Poxa, que privilégio estar aqui conversando com a pastora Ezenete, com a Bia. Com pessoas tão importantes, Sim. né, pro nosso Mas o meio. importante é vocês, por exemplo, no caso da Ana Paula, vocês cresceram ouvindo. Crescemos, isso. E depois você, poxa vida, Sim. é uma referência, tô Nossa, perto. com certeza, com É muito certeza. diferente, né? E a gente tem 25 anos, a família, a gente é unida mesmo, unido, sabe? De falar, família mesmo. é uma família. Ele me chama, ele fala que eu sou a filha mais velha dele, mas as crianças todas me chamam de vovózê. Então, olha só, pastora Zanete, vamos fazer aqui um acordo. Depende. Quando a Ana Paula estiver aqui no Rio, a pastora pede pra ela vir aqui no podcast Ajuda pra a gente gente, conversar. pastora. Com certeza. Tá? Porque aí, ó, vai ser vai ser Quando- elite, sim. Quando eu souber que quando ela vir Então, ó, aqui, a gente vai. Estamos combinadinhos. Estamos fechado. combinados. Gostei gente. dessa cor, gente. Mas Eu agora- venho junto com ela. Melhor ainda. E Eu vou olha, vai Não, a ficar gente tudo é bom. amiga. A gente é muito amiga da Marina. Quando a Marina ficou noiva, o noivo dela, né, mas Deus o levou, ele nos ligou para vir fazer uma surpresa para ela. O noivado dela foi junto com eu, ele, a Ana e a Marina. É muita história. Nós somos assim, muito antes muito da gente, amigas. ó. Gente, que loucura. É. E eu queria perguntar pra Bea como ela enxerga isso, porque são mulheres Sim. que são muito usadas por Deus no reino. E por certo tempo, as mulheres foram muito tolhidas de exercer um ministério, de fazer algo pro reino, né? Como Sim. você enxerga a influência de mulheres como a pastora Zenete, como a Ana Paula Valadão, como você mesma Sim. hoje em dia? Gente, eu acho a Ana Paula Valadão uma das mulheres mais inteligentes
desse universo. Então, pra mim, eu não imagino um mundo onde não tenha esse tipo de mulheres. Pra mim, sério, pra mim é difícil de imaginar. Tem que Porque gravar isso pra ela que você falou aí. Como é que é? A gente vai cortar. Ana, Manda um WhatsApp você é a pra pessoa ela. mais Grava esse pedaço aí inteligente. que ela falou da Não, Paula. gente, tô falando sério. É porque Como é que é uma Repete coisa... novamente o que você falou. Eu vou bajular demais agora. Não é bajular. Não, mas sério, é porque assim, tem uma Ana no palco, claro, né? É a mesma pessoa, a gente também. Mas assim, quando ela sai, quando ela tá lá na casa da minha mãe, quando a gente vai pra lá, quando a gente senta, conversa, tá todo mundo sem maquiagem, tá todo mundo de pijama, tá todo mundo fazendo nada, é muito. Eu sou muito de ficar observando. Então, toda a fala dela, eu falo, como que essa pessoa pensou desse jeito, meu Deus? Como que ela chegou nessa conclusão? Então, tudo que ela fala, pra mim, é muito especial. Eu tento acatar o máximo que eu puder na minha vida. Você tem ela como referência Sim, próxima. tipo, a semana passada, a gente tava sentada na cozinha da casa dela. Aí, a gente tava conversando, não sei o que eu tava falando pra ela. Eu tava indignada. Eu sempre tô indignada. E aí, eu tava falando pra ela, você viu? Essa pessoa fez isso com Jesus. Olha, imagina... Não sei, mas... E a Ana, assim, pra mim. E eu... Você viu o que aconteceu? Isso aqui tá muito... Aí eu pra ela, não, peraí que eu vou te mostrar. E ela, não precisa me mostrar. Não, vou te mostrar pra você ver o que ele fez. E aí eu lembro que ela falou assim, ó... O segredo, quando o Diante do Trono atingiu o auge. o auge, o público e tudo mais, foi que quando ele atingiu o auge, eu não falava de mim. Aí eu parei assim pra ela, oi? Aí ela falou... Foram poucas vezes que eu falei de mim. Diante do Trono não tinha foco na Ana Paula Valadão. Você pode ver as músicas do Diante do Trono, não é? Ai, a Ana sofreu e eu passei por... Não tem. Cara, é verdade. Não São canta. músicas que literalmente glorificam o Não nome tem. de Deus. E se for Sim. música realmente de um passado de dor e tal, ela não engloba, tipo, a dor era só minha. Você eu não sei, mas sintam a minha dor. Não, ela coloca a dor de todo ser humano e leva pra Cristo. É isso Então, aí. quando ela falou isso pra mim, eu fiquei assim, você podia ter me falado antes, né? Pra eu fazer música diferente, pra... né? Falou agora. E aí, ela falou pra mim, então, quando o Diante do Trono tava no auge, eu não falei música... eu não fiz falando de Ana Paula Valadão, no que a Ana tava pensando, no que a Ana tava chorando. Então, isso foi muito importante, assim. E aí, eu fico pensando... Gente, o que seria do mundo hoje em dia? Não também colocando ela no pedestal, não. Mas assim, o que seria das nossas referências, de nós jovens hoje? Deus, se essas Deus levanta mulheres essas não- mulheres. Sim, se elas não tivessem ido primeiro. Então eu me sinto muito abençoada por, tipo, eu tá numa cozinha e ela tá do meu lado Eu tô aqui conversando. imaginando, não tava na minha cozinha. Não, eu me tava sinto- do meu lado tomando um Eu me café. sinto assim, tipo, quando a gente tá no carro e ela começa a falar, eu fico, por que eu tô aqui? Ainda mais antes de tudo, da MK e tudo mais, eu sempre pensei isso, eu fiquei, por que a Bea tá vendo isso? O que vai mudar na vida de outros jovens, de outras pessoas, eu tá aqui vendo isso? Mas por quê? E não foi só com ela, foi com várias pessoas que a gente teve isso. E eu ficava assim, gente, mas por que Jesus tá me mandando eu escutar essa conversa, tá aqui no meio? Eu não tô entendendo. Mas por quê? Então, eu acho que isso também formou muito meu caráter de tudo, assim, que engloba. Porque essas mulheres fez meio que... Ó, o mundo é deslumbrante, é lindo, mas tem isso aqui. E não foi, tipo, de qualquer mulher. Não, foi de uma Ana Paula falando, o mundo é lindo, maravilhoso, mas tem isso aqui. E aí, quando eu parei, eu falei... Por que eu tô escutando isso? Por que eu? E ela sempre, tipo... Sempre Aninha, simples, né? Ela fala assim. Ela fala nesse tom. Ela fala pra mim, Nossa, você foi uma chorou. criança Quando- desse... Quando a gente falou Fala da real, MK, da assim. Ana Beatriz, né? Sim. Ó, tossida. Meu Deus, sério? Eu falei assim, gente, por que ela tá comemorando tanto? Ela, meu Deus, eu não acredito. Aí ela me mandou uma mensagem, tô muito feliz, eu tô sempre aqui com você, tá bom que eu não sei o que. Meu Deus, eu não sei porque eu tô mais feliz da MK ou você me mandando mensagem assim, eu tô muito feliz. Gente, Mas muito sabe a bonita Ana, história. sabe o que acontece? A minha família toda, o Lucas, né? Ele sempre fala, O Lucas é o mais velho? Sim. o mais lindo ele fala assim, ela chegou na minha casa daquele jeito, dormiu na minha cama quando ela chegou. E ela sempre fala, a Ana é a mesma Ana de quando foi em Sempre. casa. Então, ela sempre vai em casa, ela sempre faz questão de
de dormir lá, de sentar na nossa E mesa, não é aquela de coisa, tipo, ela conversar. chega em casa e tem uma mesa gigantesca pra ela Não, comer. ela é Não, é normal. tipo assim, ai, tô afim de um polvilho aí. Ela é um de ovo. casa. E eu, Ela é de gente, casa. Gente, que bonito isso, Sorte, né? é. E já que a gente tá falando de casa, eu não tenho como não falar do Estância Paraíso, né? É, Muitas isso. pessoas já passaram por lá, muitas Milhares. pessoas famosas, né? todo tipo de pessoas. A gente sabe das histórias, não todas, obviamente, mas a gente sabe de algumas histórias quando as próprias pessoas que vão até lá decidem expor o que passaram. Pastora Zanetti, é muita responsabilidade, né? Você tá cuidando de pessoas. Por isso que a gente falou no podcast que a gente gravou com a rádio, que você é mãe espiritual de muitas pessoas, né? Como a senhora encara essa responsabilidade? Porque é muita gente, é muita muitas gente pessoas, conhecida. exatamente, famosa. Como, por exemplo, Wesley Safadão, Daniela Araújo, Eixla, Naldo. Várias pessoas passaram Todas. por lá. Simone. Tanto pessoas que são cristãs, Turulipa. quanto pessoas que estão no mundo secular, né? Sim, Atuam no sim, mundo sim. secular. Olha, eu encaro como um chamado, uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu levo para Deus, porque não foi eu que escolhi nada disso. Eu não criei uma marca, eu não criei um ambiente e comecei a convidar pessoas. A coisa aconteceu, começando pela Ana, pela Rosângela, por tantas pessoas que eu recebi em São Paulo na minha casa. E Deus foi trabalhando. E hoje tem uma das nossas obreiras, ela chama Lídia, pastora Lídia, ela fala: vocês hoje estão na sala da pastora Zenete. Antigamente era uma pessoa, agora é 130, 140 que a gente recebe. Então, assim, é uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, as pessoas me perguntam: como é que você sente você ser essa pessoa? E tal, eu fico pensando assim: como assim? Eu não penso, eu não sinto isso, sabe, assim... Eu não sinto... Você não vê essa diferença? Eu não sinto assim, eu sou a pessoa. Eu não sei, eu não consigo enxergar. Quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu não sei responder, porque para mim é tão natural, é tão dependência de Deus, é tão assim, poxa, que darei eu ao Senhor por tudo que Ele fez. Agora, eu tenho uma grande responsabilidade, isso me traz um temor muito grande. É cuidar das pessoas que Jesus ama, indiferente do papel dela. Às vezes um repórter quis falar comigo, eu não sou muito de falar, e quando perguntou, queria saber por que eu levava famosos na estância. Aí eu falei: essa entrevista eu quero fazer. E aí eu respondi: por que você traz tantas pessoas? Falei: porque pessoas são pessoas. Para mim, trazer uma faxineira, uma pessoa que lava roupa, cuida da casa, de um médico, de um empresário, de um famoso, é a mesma coisa para mim. Não faz diferença. Eu não tenho diferença quando vai o famoso e quando vai o simples. Eu trato todas da mesma maneira. Abraço todos, cuido de todos, expresso meu carinho para todos. Eu sou eu. Então, Pastora, tranquilo. como foi quando o Estância Paraíso tomou uma certa proporção, ficou bem conhecido? Como foi a sua reação quando o primeiro grande famoso foi até lá? Não precisa dar nome, se a senhora não quiser, fique à vontade. Mas como foi? Teve algum temor, tipo assim, caramba? Ui. Não, a única coisa é aquela responsabilidade da transformação, de ver a pessoa ser transformada, e gratidão a Deus por confiança, porque para mim Deus me confia pessoas, indiferente de quem ela é. Para quê? Para que elas possam ir para o céu. E como é que fica a preocupação para conseguir preservar aquele processo que aquele famoso está passando? Porque às vezes ele chega lá, ele se tudo. converte, ele se batiza, mas o tempo Tudo de em segredo. discipulado... Quem fala processo. é eles, vocês podem olhar. Por exemplo, o Wesley batizou na estância, foi ele que falou. Nós Deve não falamos ter nada. famoso que foi lá e não postou, Nem e a gente nem sabe, sabe nem que foi. fala. Exatamente. E não Tem é pra pessoas saber, que porque tem foi que ser lá, coisa de Deus. né, que às vezes depende de quem é a pessoa, como já aconteceu. Eu recebo sempre quando não tem ninguém. Faço um programa para aquela pessoa. Justamente para e preservar. sai dali. Se falar, a pessoa que falou. Eu não É falei bom que nada. isso fica bem esclarecido, né? Sim. Que não, Não, a é gente para não ser fala. exclusivo, porque é Não, famoso, mas não, é para não. preservar. Aí o pessoal aquele chega e fala: momento. olha, fulano tá aí. É. Tá lá, come no mesmo lugar, dorme nas mesmas camas, tal, né?
existem alguns que a gente toma alguns cuidados, até mesmo com as pessoas. Eu não chego para as pessoas e falo, olha, gente, tá fulano de tal aqui, não aborda, não tira foto. Não, ele foi lá porque ele quis. Então, lá é para todos. Para mim... É muita sabedoria. não. É muita sabedoria. Não tem essa diferença, eles dormem E no é mesmo muito quarto. interessante porque a pastora Zanetti poderia muito bem se promover em cima disso. Sim. Né? Construir um império, assim, de... Sim. Ai, Podia porque aqui tirar a gente foto, gravar. Ainda mais hoje em dia. Eu- Exatamente, Não, ela é ia poder isso. estar Pra lucrando exposição. horrores. Nem me lembro. É aí que eu falei, aí que Eles a gente pedem vê... para tirar foto comigo, eu não peço. É que a gente vê Eles os frutos, pedem né? para tirar foto, tira, posta, sabe? Eu Ai, tiro gente, com a que loucura. dona de casa, sabe? Com a dona de casa, com a babá, com a... Olha, Normal. nosso horário tá passando. Eu odeio quando chega essa Ai, hora. essa parte é difícil. Ainda bem que é a Maiara que fala, porque eu fico assim, com muita pena. Não, mas assim, a Bia lançou, né, a música Raridade, a gente tá voltando um pouquinho. Eu não posso, Bia, de maneira alguma terminar esse podcast sem pedir pra você cantar um trecho de Raridade. Mas antes, gente, Raridade, aquela música Meu do Anderson Deus, eu Freire. quero agradecer aqui, porque o Anderson, Ele é ele é um maravilhoso. amigo. Ele é. Ele é Ele é maravilhoso. Ele é um amigo. Gente, ele é um doce. Eu não Já sabia. ministramos juntos. Eu não sabia. Ele é incrível. É. Ele é incrível. Incrível, a gente já ministrou junto, né? Coincidiu da gente estar, ele ia ministrar adoração, veio a palavra. Nossa, foi fantástico, porque eu canto muitas músicas dele. A igreja vem. Como é que ele... Eu não vou cantar de novo, tá? Pode deixar que eu vou ficar aqui só assim. Brincadeira, amiga. Efésios 6. São músicas que eu uso muito na instância, não no dia a dia, mas nas escolas de intercessão. Ele é referência, né? Ele, minha amiga Cassiane. Cassiane é são- outra, é gente. outra, Gente, eu sabe? quero tanto Muito entrevistar fofa. você aqui também. Muito fofa. Ela estava agora lá com a gente no Congresso de Mulheres. Então, eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz de ser escolhida essa música. É uma música que fala nesse tempo, é uma música que traz uma verdade para esse tempo que nós estamos vivendo, sabe? Você é um espelho que reflete. Eu quase cantando aqui. Maravilhosa. E eu vi a reação do Anderson Freire ouvindo a sua Ai, foi versão. muito Então, eu não gostoso. conhecia. Quando eu vi a reação, foi do nada. Eu abri meu Instagram e vi. Ninguém me avisou, ó, vai ter isso aqui. Aí, quando eu abri, eu falei, mentira. Não. Mentira. E aí, quando ele falou, eu falei, gente, ele parece ser tão amoroso, tão assim. Então, aí eu, meu Ele é Deus, assim. E obrigada, ele é com obrigada. todo mundo. Ele Ele não é. é assim na MK só Ah, porque você é famosa, Ai, não, mas não, ele ele é é assim com com todo mundo. E essa responsabilidade, porque você deu uma cara nova pra música Raridade. Não, Eles a deviam realidade ter é quase um gostado, né? patrimônio histórico do Brasil, pra mim, pelo menos. Sim. É um Gente, negócio assim. Toca em todo Sim. lugar. Eu tava Nossa. indo no mercado, tava lá tocando. Haja coragem pra ter feito isso. E olha, ficou muito peculiar, ficou muito assim, Sim. Sua singular, cara. original. Exatamente. Obrigada. Trouxe Bia. para essa geração, né? É, Trouxe para essa exato. geração. Sim. Bia, Canta, por favor, Bia. canta um trecho pra gente. Deus, pode vir. Calma aí, que agora eu quero fazer um negócio. Eu quero filmar você cantando pra botar no... Exclusividade, né? Vou botar no Instagram do Pode Crer. Peraí. Quando falar já, eu vou. Pode ir, Bia. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Gente, que coisa Lá, lá, linda! lá, Gente, na lá, moral. lá, É a voz lá, preferida de todo mundo, essa daí. Cara, Tá que vendo? Eu voz. canto que... também, viu? Ela me Sim. fez lá, eu fiz. Que voz linda, que voz linda, que voz Aí linda. tem mais, eu gente. estou Ela nesse... participa. Foi um feat, isso aí. Eu tava vindo pra cá, eu comecei a chorar. Falei, nossa, eu nunca tinha ouvido essa música assim e tal. Porque eu evito ficar ouvindo, pra quando eu ouvir, sempre ser uma surpresa pra mim. E quando foi a parte dela, eu quase comecei a chorar. Ai, Falei, gente, nossa. isso é muito lindo mesmo. Eu tô muito feliz de ter conversado com vocês duas aqui no Pode Foi Crer. maravilhoso, muito edificante. bom. Conhecer um lado da pastora Zanetti, Sim. que a Eu gente não sou- conhecia. Gente, eu sou isso aqui em todo Acessível lugar. pra todos. Gente como a gente. E assim, tá aí minha equipe, sabe? Eu sou o tipo da pessoa, eu sou firme quando precisa ser firme. Mas eu sempre pedi ao Senhor, nunca... Se ser firme não é você ser grossa. Não é você usar do poder que você tem
para pisar nas pessoas, para humilhar as pessoas, jamais. Mas eu sou firme quando tenho que ser firme. Está errado, isso não pode. Eu não negocio o que Jesus fez por mim e eu não negocio o que eu sou, certo? Então, o que é certo, o que é errado. E vamos para frente. Mas sou muito de acolher, sou muito de ajudar. Eu só não ajudo, não faço o que eu não sei e que ninguém chega para mim. Eu falo, pessoal, eu não sou adivinha. Hoje eu tenho um problema seríssimo, né? Porque, assim, multidões de pessoas que querem falar comigo. Mas, olha, se eu tenho a oportunidade de falar, quantas pessoas que eu não sei nem quem é, eu dou atenção, tal. Outras passam, eu não vejo. Mas a minha equipe, eu sempre falo, é porque eu não consigo falar com você. Eu falo, problema seu. Sabe por quê? Quando você não fala, outros falam. Hoje, o WhatsApp, o telefone, eu posso estar no fim do mundo, você pode falar comigo. E tem uma coisa, eu posso não responder no momento que eu nem vejo, como o tempo que eu estou aqui. Mas eu respondo de madrugada. E eu peço para ele, se 2 dias eu não te responder, manda mensagem de novo. É porque eu não vi. Sabe, assim, eu valorizo aqueles que trabalham comigo, aqueles que caminham comigo, sabe? É claro, talvez eles podem até esperar mais de mim, mas eu dou aquilo que eu consigo dar. Eu gostaria mesmo. Você se dedica. Eu gostaria mesmo. Ai, gente, vocês não têm noção de como tá sendo bom aqui. Não, tem sim, porque vocês estão assistindo. O papo foi tão bom que eu acho que foi a primeira vez que eu não pedi meu cappuccino durante o Pode Crer. A gente esqueceu. Mas aí, Eu quando até acabar esqueci aqui, do a meu gente café. pede pra A gente elas toma. experimentarem. Mas eu quero agradecer, pastora Zenete, por esse bate-papo que foi maravilhoso. Eu sempre aprendo muito com você e eu sempre tento absorver o máximo de coisas que eu posso, Amém, porque que bom. é de verdade um privilégio bom. ter contato com pessoas tão incríveis, que são referências como vocês. Bia, muito obrigada. Obrigada a você. Eu desejo que o Senhor te use muito Poderosamente. para alcançar essa nova geração. Amém. Que você seja uma voz mesmo e que as pessoas enxerguem cada vez mais Cristo em você. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente E no posso Pode falar uma Crer. coisinha Claro, só? pastora, por Eita. favor. Louvar a Deus, agradecer a Deus, porque esse é um privilégio que poucas mães têm. Eu estar aqui sentada, do lado da minha filha, vivendo, ouvindo ela falar e vivendo as promessas de Deus. Que Deus faça isso. Que toda mãe que tem uma promessa, não desista. O vendaval pode estar forte do jeito que tiver. Só lembra da promessa e agradece pela promessa, que o resultado vem, a resposta vem. Deus é fiel. A gente é que para no meio do caminho. Então, mamãe, não para. Vai em frente, mamãe. Vai em frente, papai. Não para. Tá pior possível. É porque tá perto da vitória. Faça Amém. como eu, persevera, adora, agradece, fala pro inferno, olha aqui, você vai ver o outro lado, porque o meu Deus é fiel. E as bênçãos do Senhor vai repousar e você vai ter o mesmo privilégio que eu estou tendo aqui agora, de ver a transformação que Deus fez na vida da minha filha. Porém, eu precisei perseverar no Senhor. Faça isso e vamos ganhar a vitória. Eu não preciso falar mais nada. Nada. Eu espero que todos aí de casa tenham sido tão edificados quanto Sim. eu e a Mayara fomos, porque, gente, Foi maravilhoso. uma coisa linda. É isso, galera. Continue aqui nos acompanhando no Pode Crer. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Se você quiser ouvir a Bia, vai lá. Você vai amar o... Até me perdi aqui. Tá disponível nas plataformas de streaming Sim. de música e também tem vídeo no canal da MK Music. Então vai lá Isso assistir, aí. dê seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, gente!